Para entregar as últimas do tricolor do Arruda, João Vitor. Olha, o Santa Cruz, ele já encerrou a preparação para o jogo contra o Petrolina, mas não encerrou a busca por contratações. Fechou com o Maranhão, atacante que estava na Chapecoense no ano passado, e ainda busca um atacante de lado e um meio-campista. Em relação a G2, na próxima semana já deve fazer a estreia. E o Santa tem jogo amanhã. Lá no Alto Sertão, né? Lá no Alto Sertão, vizinha Bahia, Petrolina e Santa Cruz. Como é que tá? E aí foge um pouquinho do eu não posso dizer tumulto, mas do contexto que foi no último domingo, né, João? Pela forma como aconteceu o resultado. Se afasta um pouco da torcida, pega a estrada. Vamos ver qual a expectativa para o jogo de amanhã, né, João? Sai um pouquinho da pressão, né, Marcelo? Da pressão. Ótimo, pronto, o termo era esse, pressão. Dá uma... Agora sim, sai da pressão. É esquisito que eu vou falar. Sai da pressão, mas continua pressionado, né? Tem que fazer dentro de campo o papel, né? Precisa vencer, né? O Santa tem pouquíssimos pontos até aqui no campeonato. É realmente uma campanha muito ruim do Santa Cruz. E visando o calendário, tudo que a gente já tem falado, já está até cansativo, né? A repetição, tudo que os jogadores já sabem, precisa vencer. O Santa não pode voltar tropeçando do Sertão. Tem 2 jogos no Sertão, enfrenta o Petrolina, depois enfrenta o Salgueiro. Bom, em relação ao time, treinou hoje, foi a última atividade, última e única atividade do Santa Cruz lá em Petrolina. Aconteceu um treinamento à tarde lá no Paulo Coelho, local que inclusive já teve venda de ingressos hoje, R$40 é o valor do ingresso para o torcedor do Santa Cruz, tem ingresso de meia entrada para o torcedor tricolor. E o time é uma incógnita por conta da parte física, viu, Marcelo? Eu vou trazer aqui a lista de relacionados. O Santa tem lá em Petrolina Geazi e Michael para o gol, Tarles, Jadson e Ian Rodrigues para a lateral, Ítalo Melo, Ian, Alemão e Gabriel Iano para a zaga, João Eric, Arthur, Daniel e Baraca são as opções de volante, meias, Anderson Ceará, Anderson Paulista e Gabriel Popó, atacantes, Lucas Silva, David, Ariel, Gabriel Cardoso, Caio Castro e Pipico. E aí o Alemão pinta como uma novidade, viajou, né, João? Na verdade o Alemão, ele até chegou a ficar no banco, né, no último jogo, mas assim, eu não acredito que ele comece o jogo não, Marcelo. Entendo. Então deve permanecer no banco, né, pro jogo. Exato. Você acha que vai ter mudanças? E se tiver, em que setor você imagina, João? Acho, Marcelo. Confesso que acho. Acredito que o Santa vai mexer e pode mexer até na forma de jogar. Isso já foi adiantado pelo Raniel Ribeiro na entrevista coletiva depois do último jogo. Ele falava que, de fato, até mudança de sistema de jogo pode acontecer. Então a gente pode fazer essa prospecção de provável escalação do Santa. Geazi, acho que não mexe no gol. Na lateral direita, eu tenho uma dúvida, mas aí é questão técnica, não é questão física. Jadson ou Tarles? É o tipo de situação que é o seguinte, quando um é titular, o torcedor pede o banco. Mas quando esse do banco vira titular, o torcedor volta a pedir o outro. É verdade. É isso mesmo. Porque assim, o titular é feijão. Você vai utilizar o Jadson, vai utilizar o Tarles, mas o titular é o feijão. E está fazendo falta. Então, ou Jadson ou Tarles. Eu apostaria no Jadson nesse jogo. Para a zaga, não acredito em mudanças. Ian e Ítalo. Pode até ter mais um zagueiro. Que eu também acho pouco provável, mas acho mais provável ter mais um zagueiro do que o Alemão tirar alguém aí do time titular. Porque não vejo os 2 zagueiros, o Ian e o Ítalo, com problemas físicos, problemas clínicos. Eles vão perder a titularidade quando apresentarem alguma deficiência técnica. Ian Rodrigues na lateral esquerda, já teve tempo de descansar, né? Ele não jogou no jogo nesse não, mas no anterior, então ele não deve ser problema. Daniel Pereira com Arthur, até aí ok. Agora, chega no meio campo, Marcelo, Anderson Ceará, ele pode perder a vaga no time titular por uma questão física. O Anderson está precisando fazer um trabalho de força. O Raniel já falou muito disso, e o Raniel foi preparador físico, né? E ele conhece repetiu, a característica dos jogadores, então... Ele repetiu na coletiva, né, João? Falou sobre Exatamente. Assunto, né? Exatamente. Então, olha, Anderson Ceará pode perder a vaga. Eu vejo 2 possibilidades.
Três, né? Anderson ser titular, Uhum. Marcelinho ser o meia, Sim. ou Anderson Paulista ser o meia. Então, era um meia volante, né? Seria um terceiro homem ali do meio campo, de fato, o Anderson Paulista. Então, fica uma interrogação envolvendo esses três jogadores para o meio campo. Acredito que o Ranieri, ele pode utilizar o Paulista. Vou explicar por quê. Lucas Silva, ele está com um problema físico, um problema clínico, ele tem sentido fisgadas, né, na região da coxa, fadiga muscular, e fadiga é um início já um sinal de possível lesão mais à frente. Então, vamos aguardar para saber que decisão o Ranieri vai tomar, mas o Lucas Silva viajou, mas há essa interrogação se ele vai para o jogo. Se o Lucas Silva não jogar, aí eu acredito que ele pode colocar ali o Paulista no meio, ou o Anderson Ceará, bota o Marcelinho numa ponta, David na outra, e Pipico vai ser titular pela primeira vez, Marcelo. Deve ser titular, né, João? Tem outra coisa que eu ia falar aqui, que é o seguinte: domingo, durante a jornada, você trouxe um dado que a gente pode arredondar dizendo que o Anderson Paulista é o reserva mais titular dentre todos. Quer dizer, é o que mais entrou. Você trouxe esse dado, né? Isso, o Anderson Paulista foi o que mais entrou e o Anderson Ceará foi o que mais saiu. Agora, uma pergunta que é a seguinte: você já tem o Arthur e o Daniel, que eles são bem mais protetores, saem para o jogo, mas a gente não tem uma grande velocidade quando vai ao ataque. O Anderson Paulista poderia ficar mais à frente e jogar só de meia, ou geralmente ele tem essa tendência e voltar também, e aí você ficar com três volantes, João? Eu, sinceramente, Marcelo, acredito que Anderson Paulista pode fazer essa função de meia e já fez essa função de meia no Santa Cruz, em treinos, até em situações de jogo, quando ele entra no segundo tempo, às vezes aparece até como meia de criação. Então, acho que eu, sinceramente, Marcelo, faria isso. Eu colocaria, pela característica do gramado lá do Paulo Coelho, colocaria Anderson Paulista de meia e botava Anderson Ceará no banco. E botava velocidade na frente. E o interessante... David, Marcelinho e Pipico. Não, e o interessante é que ele mesmo sendo volante, mas quando ele entra no segundo tempo, geralmente quando ele entra, ele dá mais velocidade ao time, né? É porque ele é um volante meia, né? É um jogador mais armador, não é um primeiro volantão, né? Só de marcação. Aliás, o Santa não tem esse primeiro volantão. João Eric não tem essa característica, o próprio Baraca não tem essa característica, Arthur não tem essa característica, até falta essa característica no elenco. Mas acredito muito que se o Ranieri mexer, vai ser mais ou menos por aí. Agora, vamos ficar nessa interrogação até a hora do jogo, justamente porque avaliações estão sendo feitas, né, diariamente, desde a viagem, né? O Santa, além de ter uma sequência de jogos pesada, ainda teve uma viagem de ônibus, né, Marcelo? É verdade. 12 horas de viagem de ônibus daqui para Petrolina. Então, tem desgaste de jogos, desgaste de viagem. Jogo perigoso, né, João? Porque o Petrolina, a única vitória que tem foi justamente na última rodada contra o Belo Jardim. Quer dizer, tem a pressão do Santa Cruz ganhar o jogo pela sua situação e pela qualidade técnica do adversário, né? Exatamente, não tenha dúvida. É um jogo perigoso, né? Para os dois nessa partida. Agora, Marcelo, tem uma coisa que tem gerado debate aí nos bastidores do Santa e vem aumentando a necessidade de girar o elenco, que é essa questão da quantidade de lesões. Eu estava fazendo uma conta agora, Alemão, Michel Douglas, Feijão, Ítalo Silva, Ian Rodrigues e Rian Lopes. Já são 6 jogadores com problemas musculares. 6 é um número alto e mostra que o Santa precisa rodar o elenco. Para o torcedor ter uma ideia, né, da situação que vem causando essa sequência de problemas musculares, olha que problemão. O Michel Douglas é o único atacante de área rodado, fora o Pipico. Michel Douglas teve constatada hoje uma lesão grau 2 na coxa. 3 semanas fora. Então, veja, Daxon foi embora, Michel Douglas machucou, só tem Pipico e Gabriel. E já é uma confusão para contratar alguém, né? Porque tem que achar dinheiro de onde não tem. E aí você perde jogadores machucados, aí complica. O Feijão, ele iniciou a transição hoje, vai voltar em breve, e Ítalo Silva, ele vai iniciar a transição amanhã. Mas, sem dúvida nenhuma, tá na hora de girar o elenco, viu, Marcelo? Ô, João,
comissão técnica ou assessoria de comunicação já divulgou a programação do time para o jogo de depois de amanhã, como fica o Petrolina Salgueiro? Já vai direto para Salgueiro. Direto, né? Ele faz o jogo e no dia seguinte viaja para Salgueiro, vai treinar lá em Salgueiro, se preparar para o jogo, porque o Santa já foi de ônibus, né? Então até fica mais fácil. Já foi com todo o equipamento aí necessário para fazer as atividades, para se preparar. E aqui para nós, né, Marcelo? O treino vai ser o de menos. O Santa vai mais recuperar do que treinar. O que a gente pode falar, João? O Santa Cruz tem um técnico, o Raniel Ribeiro, e tem um coordenador técnico, que por sua vez também é um técnico já experiente. Como é que está essa relação? Como a gente sabe que tem as cobranças, né, da coordenação para o técnico que está lá nesse lugar. O que tem saído dos bastidores sobre essa relação entre os dois, João? A relação é boa, Marcelo. Eles se dão bem, conversam bastante. A gente vê sempre no treino os dois conversando. E o Zé Teodoro, ele questiona muito. Não é um cara que fica calado vendo o time jogar mal, não. Ele cobra, ele reclama, questiona, tenta entender. Ele só não escala, né? Porque aí ele estaria em outra função. Mas o Raniel respeita muito o Zé Teodoro. Ele, inclusive, disse aqui no fórum, chegou a dizer aqui na Rádio Jornal, na JCFM, que, de fato, é um cara que agrega. E ele escuta porque Zé tem muita experiência e ele só tem 5 anos de técnico, né? Então, é uma coisa que tem sido uma boa relação. Agora, ele tem que vencer também, né? Não é só... É até o que ele fala. Não adianta toda vez chegar aqui e dizer que jogou bem. E agora que não tem nem isso para dizer, né? Porque não jogou bem no último jogo. Você falou aí da questão do Michel Douglas. São 3 semanas a perspectiva, João? 3 semanas, Marcelo. Lesão de grau 2. Quase um então, mês. realmente, já um desfalque aqui para o time do Santa Cruz. Podemos ouvir o nosso convidado, Marcelo? À vontade, João. Vamos ouvir o Daniel Pereira, volante. Ele faz um resumão sobre esse período do Santa Cruz de pressão de torcida, de busca por resultado, pressão por calendário e também sobre esse jogo contra o Petrolina. Vamos ouvir. A gente vem com uma expectativa muito boa aqui, né? A gente precisa dessa vitória, a gente precisa se firmar no campeonato, né? A gente vem de um empate dentro de casa, então a gente precisa buscar fora esses pontos que a gente está perdendo dentro da nossa casa. Há uma semana aí de 2 jogos fora, que o máximo de pontos que a gente conseguir fazer fora de casa, a gente vai buscar fazer. Eu fiquei, praticamente, eu perdi, na verdade, 10 dias, né? Mas fisicamente eu tô me sentindo bem, né? Tô me sentindo até melhor do que quando eu saí. Já tô bem recuperado da lesão. E tô à disposição do professor. Se ele precisar de mim, eu tô aí para poder ajudar. A cobrança é muito forte, né? A gente está jogando no Santa Cruz, né? Um time de camisa pesada, né? E a gente precisa sempre brigar para estar em cima em todas as posições de todos os campeonatos, né? Então a gente está numa pressão interna forte aí por resultados. A gente tem se cobrado e a gente tem certeza que as coisas vão começar a melhorar. A gente vai conseguir conquistar as nossas vitórias aí e colocar o Santa lá em cima. Na verdade, não tem jogo fácil no Pernambucano, né? Isso está sendo provado aí desde o início da competição. Todas as equipes que vêm jogar contra o Santos, eles dão a vida, né? Porque são jogadores que querem estar no nosso lugar no Santos, né? Então não tem jogo fácil. Eles dão a vida, querem fazer de tudo para poder tirar o ponto da gente. Então não tem sido um jogo fácil, a gente vai ter que estar preparado, porque também não vai ser um jogo fácil aqui. A gente tem que estar com o psicológico forte, né? Porque não pode deixar abalar, né? Se abalar, aí é pior. Então a gente tem a convicção de que foi feito um bom trabalho, a comissão técnica está fazendo um ótimo trabalho com a gente desde a pré-temporada. Então a gente sabe que é questão de tempo aí para a gente poder começar a encaixar a nossa sequência de vitórias aí e espantar essa fase de desconfiança. Pronto, aí a participação do Daniel Pereira